Tema do mês: Jesus, tu és Rei. Quero fazer uma reflexão com os irmãos a partir do Salmo 16, verso 8. Salmo 16, verso 8, diz assim: Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Quando nós iniciamos o nosso dia fazendo esta oração, vivendo este sentimento, experimentando esta verdade, de caminhar a vida tendo sempre o Senhor diante de nós, tenho o Eterno diante de mim, e vivemos como quem realmente tem o Eterno diante de si, a nossa vida tem algumas marcas, tem algumas características. As nossas atitudes, elas são atitudes de quem está diante de um rei, e quem está diante do rei não faz nada que não agrade ao rei, não age nada que seja, de nenhuma forma que seja desrespeito ao rei. Como temos vivido os nossos dias? De fato, nós temos vivido como quem está na presença do rei e respeitando este rei? Como tem sido o nosso comportamento? Como tem sido realmente a nossa caminhada na vida, acreditando que estamos diante do Rei? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para fazer somente o início. O início sobre o assunto. Eu não tenho a pretensão de esgotar o tema. Eu gostaria simplesmente de trazer alguns exemplos de pessoas que agiram como quem está diante do rei o tempo todo, porque o Senhor está em toda parte. E eu estava falando sobre do jeito que Maia gosta, porque enquanto eu preparava essa reflexão, eu desenhando o esboço e orando, e disse: isso me dá vontade de fazer um acróstico. Mas se eu fizer um acróstico com a palavra rei, vai ficar tão pequeno, vai ser tão rápido. Se eu fizer um acróstico com uma frase, vai ficar muito longo, vai cansar. E eu me mantive, e vai ser rei, vivendo na presença do Meler. Aí sim, dá para fazer alguma coisa. Meler, rei, em hebraico, Meler. Então, primeira coisa, quem caminha na presença do rei, em suas atitudes, faz o que Paulo fez em favor de Onésimo. Pergunto a vocês já viveram a experiência de carregar a culpa, de se esconder, de fugir de alguma responsabilidade, de alguém estar te cobrando e você não ter como resolver o caso e alguém interceder por você? Como é maravilhoso quando aparece alguém para nos ajudar, quando nós não temos mais o que fazer. A gente quer se esconder, não pode. Quando falo dessas coisas, eu só lembro quando na época não dava nenhum problema dar uma palmadinha numa criança. Eu, tomando café com a xícara preferida de minha avó, acidentalmente, eu aprendi a sofrer acidentes desde cedo. Eu tenho acidentes com copo, com xícara, com prato, com câmera, com microfone, com celular. Então, a xícara caiu e quebrou a asinha. Eu colei com manteiga, mas não deu certo. Quando minha avó chegou, que pegou, que é isso? Aí, quem era o suspeito único? Aí eu corri e me encostei na parede. Aí ela riu e me liberou daquela. Mas só foi daquela, não teve jeito outras vezes não. Paulo escreve a Filemon, liberando Onésimo, usando misericórdia com Onésimo. Diz assim a palavra do Senhor, versos 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Misericórdia. Aquele que vive diante do Rei, diante do Eterno, sempre, ele caminha a caminhada da sua vida usando de misericórdia com o outro. Porque é isso que Deus nos ensina. Agora eu quero falar sobre o exemplo de Caleb. Quando os espias foram olhar a terra, e Caleb voltou depois de tantas... Ele diz o seguinte, está escrito no verso 30 do capítulo 13 de Números:
Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que viveremos. Ele agiu com entusiasmo. Aquele que caminha diante do rei, o Eterno, que sabe que ele está tomando conta de todas. E quantas pessoas somente lamentam da vida, acham que tudo vai dar errado, desistem na metade do caminho, não concluem o que começam, param e não experimentam a felicidade simplesmente porque desistem, porque falta entusiasmo. Mas o crente no Senhor Jesus, aquele que o tem como rei, não importa a circunstância, no Senhor ele tem entusiasmo. Lembrando de José, em Gênesis 39, 7 e 9, diz o momento em que José é assediado. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisas desta casa, está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar diante de Deus? Aquele que tem o Senhor como rei da sua vida é leal ao seu Senhor. Em tudo, como vimos no pacto aqui, nos seus negócios, na igreja, dentro, fora, lealdade é uma marca, é um fruto daquele que tem o Senhor como rei da sua vida. Lealdade foi o que José demonstrou. Quando a gente vai para o momento em que as pessoas enfrentam dificuldades na vida, em que tudo quanto se tem não funciona, aquilo que se vê não é como se espera, e as previsões não são tão boas, muitos se desesperam, negam o Senhor, se entristecem, adoecem, morrem, porque perdem a esperança. Porque essa esperança muitas vezes está em si mesmo, essa esperança está nos homens. Mas aquele que tem o Senhor como rei, ele tem esperança somente no Senhor, como diz Abacuque. Mesmo que a figueira não floresça, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É nele que deve estar a nossa esperança, independentemente de qualquer coisa que estejamos enfrentando ou vivendo. Esperança. E Paulo? Paulo, quando estava preso já no seu final, ele se vê só, perseguido, perto da morte. E em quem ele poderia confiar se ele ali estava só? O Senhor me livrou de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. É o que está escrito em 2 Timóteo 4,18. Paulo confiou plenamente no Senhor. E esta é uma outra marca de quem vive a sua vida entendendo que o Senhor está em toda parte, que Ele cuida de nós, que estamos diante dEle, que devemos agir conforme quem está diante do Rei, e confiando neste amor do nosso Rei, confiando que Ele nos livrará, não importa qual seja a ameaça, para que um dia estejamos com Ele na glória. E agora, irmãos, eu quero trazer à lembrança o exemplo daquele leproso samaritano. A Bíblia nos diz que eram 10 e que um agradeceu. O que eu quero destacar é o que está dos versos 12 a 16. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Observe, porque o sacerdote era a autoridade para dizer: está curado, não tem mais o problema, você pode ser reintegrado. Então eles vão, receba lá o atestado de pureza. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se diante de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Amados irmãos, este homem, eu entendo que ele viveu todas estas marcas, porque este homem
e experimentou a misericórdia do Senhor, porque a lepra, aquelas marcas na pele, poderiam ser a doença em si, mas também reflexo do pecado, e o da língua ferina, Lachon hará, quem fala demais da vida dos outros. Então era uma marca, falou da vida dos outros, aí vai e a mancha na pele vem. Ele experimentou a misericórdia, porque ele foi curado, e se era por pecado, ou se era doença de pele, ele experimentou a misericórdia. Este homem desistiu, gritar e pedir socorro com entusiasmo, ele não se escondeu. Este homem foi leal àquele que o curou. Este homem teve esperança somente no Senhor, porque ele pediu a cura àquele que estava passando e colocou nele a sua confiança, a sua esperança. Este homem honrou ao Senhor. Quando ele voltou para agradecer, quando ele se colocou aos pés do Senhor e agradeceu pela cura que recebeu. São marcas na vida de quem vive na presença do Rei, vive na presença do Meler. Misericórdia, M, entusiasmo, E, L de lealdade, E de esperança, C de confiança, H de honra. Eu não sei como está a vida de cada um. Aqui a gente tem pessoas que podem estar tão felizes, outras pessoas podem estar sofrendo. Eu gostaria que você confirmasse em seu coração, ou que se desafiasse a caminhar a sua vida sabendo que, pondo o Eterno diante de você, Ele cuidará de você em todo lugar, e agindo na certeza de que Ele está observando o que você faz e preocupando-se em agir para agradá-lo, para honrá-lo, a sua vida terá muitos méritos e o nome do Senhor será glorificado. E você sentirá no seu coração uma paz que não há como descrever. Ela é indizível, você apenas experimenta. Que o Eterno ajude a cada um de nós a viver a caminhada na vida, sempre na presença do Meler. Amém.